E voltando, irmãos, continuando, tem alguns versículos que eu separei aqui também, que fala sobre essa questão de trazer a melhor, né, oferta para Deus, no caso aqui os animais, né, e também esses alimentos, né, que eram oferecidos ali. O capítulo 1, o verso 11, o Salmo 141, verso 2, o Apocalipse 8, 3 e 4, fala sobre o Senhor, né, sobre a grandeza de Deus. Vamos ler só o Salmo 141, que a gente está numa época de estudo de Salmos, né? Está tendo um estudo de Salmos na IBD. Eu só quero ler só o Salmo 141, o verso 2. 141, verso 2. Suba a minha prece como incenso em tua presença, minhas mãos erguidas como oferta vespertina. Então lembra que eu comentei que o incenso, né, simbolicamente representa as nossas orações. Hoje a gente não sai por aí queimando incenso para Deus, né, como o povo fazia, né, como o povo judeu fazia no passado. Então o que é o incenso hoje? O incenso hoje são as nossas orações, né? Isso está também lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4, né? Que o anjo pega as orações dos santos, né? Que somos nós, e ele mistura com incenso, e aquilo sobe até a presença de Deus. Então, o incenso representa isso, as orações do povo de Deus. Também sobre o tema incenso, o que eu separei aqui? Israel oferecia incenso importado de Sabá, né? Como se isso agradasse a Deus, mas ofereciam-no misturado com pecado, ou seja, Sabá, a gente já ouviu falar sobre Sabá, lembra da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão, né, para poder ouvir aquela sabedoria de Salomão e ver, né, a glória de Salomão? Então, o país de Sabá, que provavelmente fica ali na África, né? Era muito conhecido no passado por fabricar, né, fragrâncias cheirosas, né? Eles fabricavam, usavam mirra, bálsamo, incenso, que provinha de resinas de árvores. Então, lá em Sabá, né, é uma região onde eles se dedicam muito a isso, né, a criar fragrâncias cheirosas. Então, os judeus eles estavam buscando os melhores incensos, neste caso aqui, eles estavam buscando os melhores incensos para entregar para Deus, mas eles estavam misturando esse incenso com pecado, né? E a gente vai ver qual era o pecado que eles estavam praticando nessa época aqui. Reclamavam da mesa do Senhor e de canseira ao terem que cumprir seus trabalhos no templo. Então, muitos sacerdotes estavam achando pesado o trabalho de servir a Deus, estavam reclamando, né, reclamando de canseira. Já pensou você fazer uma obra para Deus, você fazer algo para Deus e você reclamar de canseira, né? Isso é terrível, porque quando você faz algo para Deus, você tem que fazer de todo o coração. Se você está cansado na hora que você vai para a igreja, se você vai para a igreja com sono, se você vai cansado, não vá, fica em casa, vai descansar, se fortalece, porque convém buscar a Deus com todas as forças, né? Eu já havia dito aqui em outros vídeos que eu sou a favor de ter cultos mais cedo, né? Por quê? Porque é a hora que a pessoa está mais descansada, né? Tem alguns cultos noturnos que a pessoa vai com sono, principalmente dia de semana, né? Eu também já fui muitas vezes cansado com sono, né, depois de trabalho, né? Mas cuidado com a língua, porque os sacerdotes aqui eles estavam reclamando de canseira para servir a Deus. Já pensou se Deus olha para a gente e fala a mesma coisa? Olha, eu estou cansado de você. Eu estou cansado de te abençoar. Eu estou cansado de cuidar de você. Então, quer dizer, Deus ele sentia dor, né, quando ele ouvia essas coisas do seu povo. E a gente falou também
sobre eles terem o melhor e oferecer para Deus o pior. Salmo 102, mais um salmo, eu separei aqui. Salmo 102, verso 16, olha o que fala a respeito do Senhor. Salmo 102, verso 16. As nações temerão o nome do Senhor, e os reis todos da terra a tua glória. Então, quer dizer, as nações que não conheciam a Deus, elas iriam temê-lo, né, quando passarem a conhecer, quando o conhecer. Né? Deus estava dizendo o seguinte: vocês me conhecem, mas vocês não me temem, vocês não me respeitam, porque vocês oferecem para mim o que sobra, enquanto que essas nações que não me conhecem, elas vão me conhecer e elas vão me temer e vão oferecer para mim o melhor. Paulo falou sobre isso também, que os judeus, né, eles não receberam o Evangelho, né, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, eles não receberam o Evangelho, pelo contrário, se levantaram contra os apóstolos, né, se levantaram contra Cristo, e Paulo disse o seguinte: os gentios, eles vão ouvir o Evangelho e eles vão receber antes de vocês. Vocês que são judeus, que dizem que têm conhecimento da lei, conhecimento de Deus, vocês vão ser os últimos, enquanto que os gentios que não conhecem serão os primeiros. Então era só um resuminho que eu queria voltar sobre esse tema dos sacerdotes. Capítulo 2, vamos lá, capítulo 2 de Malaquias. Capítulo 2 de Malaquias. Aí, agora, a repreensão, né, deixou um pouco de ser apenas para os sacerdotes e para os levitas, né, porque aqui a repreensão inicial era para os sacerdotes e os levitas que eles não estavam cumprindo com a missão deles. Né, melhor, capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. No capítulo 2, verso 10, agora a repreensão é para o povo. Né? Então não era só para os líderes, não era só para os sacerdotes, também era para o povo. O povo estava ouvindo aquelas repreensões e estava contente? Não, eles também tinham coisas para se acertar. E o que o povo estava fazendo de errado? Primeiro eles fazem uma pergunta: não temos todos um único Pai? Não foi um único Deus que nos criou? Por que agimos perfidamente uns com os outros, violando a aliança de nossos pais? Eles estavam perguntando, né, o que eles estavam agindo, o que eles estavam fazendo de errado ali. E aí Deus responde acerca do casamento misto, né, que os homens estavam se casando com mulheres estrangeiras. Não que Deus condena a raça estrangeira, não é isso. O que Deus condena é a idolatria que esses estrangeiros praticavam. Quando Deus pediu para que o povo de Israel não se misturasse com os cananitas, né, lá no tempo de Josué, Deus não estava dizendo que eles eram melhores que os cananitas, que eles eram mais importantes, que eles eram mais santos. Não é isso. Né? Deus estava dizendo que se eles se misturassem com esses cananitas, com essas cananitas, eles iriam aprender os maus costumes deles. A idolatria, principalmente a idolatria. E não deu outra. Foi justamente o que aconteceu, foi o pecado que fez com que Israel e Judá fossem levados em cativeiro. Foi idolatria. Então Deus está, novamente eles estavam aqui incorrendo no mesmo erro dos seus antepassados. Eles estavam se misturando, né, os homens aqui se casando com mulheres estrangeiras, e essas mulheres, elas cultuavam outros deuses, e isso ia fazer com que Judá também caísse novamente. Novamente a história, né, o mesmo erro ia se repetir. E aí Deus usa o profeta Malaquias para repreender o povo. Né? E aí fala o seguinte, a resposta de Deus, no verso 11. Judá agiu perfidamente. Uma abominação foi perpetrada em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário que o Senhor ama. Né? O santuário, aqui está santuário com a letra maiúscula, está se referindo ao santuário lá de Jerusalém, possivelmente,
mas também está se referindo ao santuário que é o nosso corpo, porque o nosso corpo também é um santuário, né? O santuário do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Paulo depois dá um sentido maior acerca disso. Quando o povo ele ouve aqui, recebe essa palavra, eles associaram ao santuário, ao santuário físico ali, que estava em Jerusalém. Mas Paulo, depois, mais para frente, lá em Coríntios, ele dá um sentido maior, que o nosso corpo é um santuário. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de aliança, né? Paulo até fala acerca do casamento com pessoas não cristãs, né? O jugo desigual, né? É lícito casar com pessoas não cristãs, fala sobre esse jugo desigual. É mais ou menos o mesmo tema, né, que Malaquias está tratando aqui. Então, o que tem que ser evitado é o jugo. E aí Paulo explica o porquê. Porque você não vai ter condições de fazer com que a sua esposa vire cristã ou o seu marido se torne cristão. Você não sabe se isso vai acontecer. Vai ser um jugo desigual, né? E aqui seria a mesma coisa, seria um jugo desigual. Como é que eu, que adoro a Deus, vou conviver com uma pessoa que adora outros deuses, debaixo do mesmo teto? Né? Como é que eu vou ir para a igreja um dia e no outro dia para o centro de macumba com a minha esposa, com o meu marido, né? Ou ir lá frequentar templos idólatras, né? Então era um jugo desigual. Paulo falou muito sobre isso, né? Em Coríntios, e Malaquias também fala sobre esse tema. E Deus chama isso de abominação. Deus fala que isso é uma abominação contra o próprio templo, que é o corpo, né? que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito, e o templo que estava em Jerusalém, que provavelmente essas cananitas, que não tinham respeito por Deus, outra coisa é isso também, né? Tem pessoas que não têm respeito por Deus. Então como é que alguém que é cristão pode se casar com um ateu, por exemplo, que não tem respeito pelas coisas de Deus, que zomba de Deus? Como é que alguém pode conviver com alguém assim? Então é sobre esse jugo, né? Esse peso que Deus queria evitar o seu povo, e depois Paulo dá uma explicação maior, este jugo. Como é que eu posso conviver debaixo do mesmo teto com alguém que não tem a mesma crença que eu, né? que não compartilha da mesma fé que eu? Isso vai acontecer das duas uma. Ou a pessoa vai se converter, ou você vai se desviar. Como você não sabe, você não tem controle sobre isso, não tem poder sobre isso, né? Sobre a decisão de alguém, sobre a vontade de alguém. Então Deus, né, aqui através de Malaquias, ele dá uma ordem. Aqui no caso é uma ordem, né, que eles tinham que se separar dessas estrangeiras, que eles tinham que permanecer com a linhagem santa, porque da linhagem deles viria o Messias, né? Então eles tinham que estar ali separados. No caso de Paulo, não era uma ordem, um mandamento explícito, era um conselho, né, do apóstolo, para que não houvesse esse jugo, esse peso desigual. No verso 13, acerca desses casamentos mistos, né, que Deus proibia, estava acontecendo algo muito mais sério, que é aquele pecado que eu falei lá no começo. Que pecado que é esse que o povo estava cometendo, né? Estava acontecendo algo muito sério, inclusive entre os sacerdotes. Aí eu vou ler primeiro o verso 13. Vós fazeis também outra coisa. Cobris de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda, a fim de recebê-la benignamente de vossas mãos. Então, quer dizer, o povo estava indo levar oferta, mas Deus não estava recebendo, né? E eles estavam chorando, porque Deus não estava recebendo essas ofertas. Vamos ler de novo. Vós fazeis também outra coisa. Cobris de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda, a fim de recebê-la benignamente de vossas mãos. Mas como que eles sabiam que Deus não estava se inclinando? Deus ele não aparecia ali para eles, né, fisicamente. Para os sacerdotes também não, porque os sacerdotes estavam em pecado. Como é que eles sabiam que Deus não estava recebendo essas oferendas? Como é que eu sei que Deus não está recebendo as minhas ofertas quando eu vou? Como é que eu sei que Deus não está recebendo a minha oração, o meu jejum, as minhas lágrimas, né? Porque aqui fala que eles choravam. Como é que eu sei que Deus não está recebendo?
É olhando para a minha vida, olhando para as coisas que acontecem à minha volta. Então, provavelmente, esse povo aqui estava sendo castigado, ou estava tendo seca, ou estava tendo escassez, ou estava tendo doença, não está explícito aqui, né? Mas o que dá a entender é isso. Alguma coisa ruim estava acontecendo ali no meio daquele povo, que fez com que aquele povo chegasse a essa conclusão de que Deus não estava ouvindo a oração deles. E o choro, né? E olha que eles choravam, eles eram atores, né? Atrizes, profissionais, porque eles choravam e derramavam lágrimas até. Tem que ser ator para fazer isso. E Deus não estava recebendo. Alguma coisa externa estava acontecendo ali, que eles estavam vendo isso, que Deus não estava recebendo. E aí o profeta Malaquias, ele diz o porquê. Por quê? Versículo 14, perguntais por quê? Olha a hipocrisia. Porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher de tua juventude, que traíste. Então estava acontecendo o quê? Eles estavam se separando, né, os sacerdotes, o povo, aqui é geral, tá? Não é só o povo. Sacerdotes também, eles estavam se separando das suas esposas, né, que haviam envelhecido, e estavam se casando com mulheres mais novas. E muitas dessas mulheres mais novas eram estrangeiras, né, eram essas idólatras aqui. E isso, diante de Deus, é adultério. É adultério. Não está falando aqui que eles estavam praticando adultério, continuando com a sua esposa e estando com outras mulheres. Não é isso. Eles estavam se separando, estavam dando carta de divórcio para suas mulheres que conheceram na juventude. Né? Como Deus fala aqui, ó, vocês fizeram uma aliança diante de mim com essa mulher que, na juventude de vocês. Essa aliança diante de Deus é eterna, Deus não quebra essa aliança, então o homem também não pode quebrar. Jesus também fala sobre isso, né? Que quando a gente se separa, a gente expõe a nossa esposa ao adultério. Né? Deus compara isso ao adultério. Deus, ele odeia o divórcio, e eles estavam se divorciando por coisas bestas, né? por brigas, por ódio, né? Estava tendo ódio aqui. Ele fala aqui no verso, guardai-vos, pois, no que diz respeito a vossas vidas. Não traiais a mulher de sua juventude, verso 15. Né? Verso 16, porque repudiar por ódio. O que é repudiar? É se separar, é se divorciar. Né? Se divorciar por ódio. De repente teve uma briga, um ficou com raiva do outro, ficou com ódio, vamos se separar, vamos lá, vamos quebrar essa aliança. E Jesus, ele falou que a única condição para se separar, para se divorciar, é quando acontecesse caso de traição, né, de relação sexual ilícita, que não era o caso aqui, eram por brigas. Qualquer coisinha que acontecia, eles se separavam. Então Deus estava dizendo que isso era adultério diante dele. Esse era os dois tipos de pecado que estavam acontecendo nessa época que eu falei aqui no começo. Casamentos mistos e pior, estavam se separando das suas esposas, que conheceram na juventude, para se casar com mulheres mais novas e pior, estrangeiras, né, que cultuavam outros deuses. Depois fala sobre o dia do Senhor, no final do capítulo 2. Vós cansais o Senhor com vossas palavras, mas vós dizeis, em que cansamos? Quando dizeis, quem pratica o mal é bom aos olhos do Senhor, nestes ele se compraz. Ou então, onde está o Deus da justiça? Então, quer dizer, aquela questão, né, que aparece muito no Velho Testamento sobre a prosperidade do ímpio, né? O ímpio, o justo, aquele que está diante de Deus, sempre passa por afrontas, passa por dificuldades grandes, mas aquele que é ímpio, que não se importa com Deus, que não se importa com as coisas de Deus, parece que tudo está bem, parece que tudo corre bem. Né? E o povo estava questionando a Deus acerca disso, e questionando de forma desrespeitosa. Porque lembra que Abacuque, a gente estudou sobre Abacuque também fez essa questão, também questionou a Deus sobre isso, mas ele questionou a Deus de forma humilde, né? De forma humilde.
Ele foi lá, ele orou, ele se colocou como sentinela, aguardou a resposta de Deus. Aqui no caso não, eles já estavam afirmando isso, né, que Deus era injusto. Eles já estavam afirmando de forma desrespeitosa. Então eu posso ter dúvidas acerca das coisas, né, mas eu tenho que tratar essas dúvidas com relação a Deus com respeito, né, com humildade, esperando que Deus me esclareça, que Deus me responda. Capítulo 3 de Malaquias, que é o último capítulo, né, um livro tão curto, capítulo 3, fala primeiro sobre a vinda do mensageiro. Né, no capítulo 3 fala sobre a vinda do mensageiro. Eis que enviarei o meu mensageiro, para que prepare um caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro? Está falando sobre João Batista, né? Tanto que o próximo livro da Bíblia é Mateus, né? Pelo menos na nossa Bíblia aqui, a nossa Bíblia ocidental, o próximo livro é Mateus. E se cumpre isso em Mateus, né? João Batista, a voz que clama no deserto, que a gente estudou lá em Isaías, capítulo 40, né? Verso 1, fala, voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, preparai caminho. Então, quer dizer, Deus está dizendo que vai enviar um mensageiro. E os judeus ficaram esperando, esperam isso até hoje. Os judeus que não creram em Jesus, eles esperam esse mensageiro até hoje. Esse que eles chamam, né, de Elias, o Elias que está por vir, eles esperam até hoje. E vai vir, só que não vai ser esse aqui, infelizmente, vai ser o falso profeta, né, que eles estão aguardando aí. Então, esse falso profeta, que fala lá em Apocalipse, fala sobre a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, né? Um é o falso profeta, o outro é o anticristo. O falso profeta nada mais é que esse mensageiro aqui que os judeus estão esperando, que a gente já sabe que já veio, né? Que é João Batista. Mas ele vai vir de novo, mas vai ser falso. E a outra besta, né? Que é o falso Messias, né, que a gente já sabe que Jesus já veio, que o Messias já veio. Mas os judeus eles vão receber ainda tanto o falso profeta como o falso Messias. Por quê? Porque não creram em João Batista e não creram em Jesus. E fala também de Jesus, continuando aqui. Mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. De mim quem? Deus. Deus virá em pessoa, na pessoa de Cristo, na pessoa do seu Filho. Os judeus eles leem esse texto e estão aguardando isso até hoje. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor, que vós procurais. Por isso que os judeus eles estão na correria de construir, não, de reconstruir o terceiro templo. Porque eles acham que o Messias está para chegar. O mensageiro está para aparecer. Então, o templo tem que estar construído para que esse Messias entre no templo. Eles leem isso aqui e levam ao pé da letra, né? Entrará em seu templo o Senhor. Mas que templo? Não tem templo nenhum hoje. Foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então eles querem desesperadamente, né, os ortodoxos, os judeus mais fanáticos, eles querem construir logo esse terceiro templo, porque o Messias está para chegar. Como é que o Messias vai chegar se não tem um templo? E nós sabemos que ele já veio, né, que isso se cumpriu quando Jesus chegou lá em Jerusalém, né, que ele chorou, ele fala Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e aqueles que te são enviados. Né, quando Jesus ele entra em Jerusalém, né, que ele é aclamado pelaquela multidão, montado num jumentinho, né, ele cumpre essa passagem aqui, ele entra no templo, o que ele faz? Ele pega lá um chicote, né, e começa a chutar, a derrubar as bancas lá dos vendedores, né, que vendiam coisas dentro do templo. Ele purifica o templo, né? Jesus estava cumprindo esta passagem aqui, né? Ele estava entrando no templo. Ele entrou, de repente virá o Senhor e entrará no templo. Isso já se cumpriu com o nosso Senhor há 2000 anos atrás. Ou então, continuando, né, o anjo da aliança. O anjo da aliança que aparece muitas vezes no Velho Testamento, né, na minha versão, anjo da aliança está com A maiúsculo, né,
anjo da aliança, aquele mesmo anjo que apareceu lá para Josué, né, que apareceu para Moisés, né, que simbolizava Cristo, a teofania, né, a manifestação de Cristo no Velho Testamento. Então a gente vê que este anjo, com a letra maiúscula, não é um anjo qualquer, né, é chamado de anjo, mas não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor. Muitas vezes, quando tem esse termo no Velho Testamento, o anjo do Senhor está se referindo ao próprio Senhor, né, ao próprio Deus, e ele vai se manifestar em pessoa, né, e os judeus eles não entenderam isso. O anjo da aliança que vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aí, versículo 2, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Então, quer dizer, vai ser um dia, para alguns vai ser dia de bênção. Okay? Vamos trazer isso para a segunda vinda de Cristo. Né? Cristo já veio, vamos trazer para a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, para alguns que estão esperando, vai ser bênção, né? Para aqueles que estão preparados para essa segunda vinda. Mas para aqueles que não estão esperando, vai ser terrível. Ele fala, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem estará pronto quando ele vier? Quem estará preparado quando ele aparecer? Que vai ser terrível, né, quem não estiver pronto. A segunda vinda de Cristo, ele virá como Deus. Ele não virá como cordeiro, né, virá como leão. Primeiro ele veio como cordeiro, como homem, né, se entregou. A segunda vinda virá como leão, como rei, como Deus, como juiz, para julgar, para separar os seus servos e para trazer a destruição para aqueles que não estiverem esperando. Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? E aí fala que ele vai ser como o fogo do fundidor e como a lexívia, né? Aquele líquido que purificava, né? Que purificava os utensílios, né? Ele vai purificar, né? Como é que o ouro, como é que a prata eram purificados? É no fogo, né? A prata, quando que o ourives, né, que o fundidor, ele sabia que a prata estava pronta, estava pura. Quando que ele sabia? Ele colocava a prata ali no recipiente, né, chamado cadinho, é como se fosse um copinho, né, que suportava altas temperaturas, né, ele colocava a prata ali com o fogo embaixo, né, e a prata começava a se derreter, e ele ficava de olho. Ele ficava de olho naquele cadinho. Ele ficava de olho. Quando a imagem dele aparecesse naquele líquido que estava ali derretendo, é porque estava pronto. E aí ele tirava do fogo. Então, a mesma coisa conosco. Deus, quando ele nos purifica, ele permite que a gente fique sobre o fogo, né? Ele permite, mas ele fica de olho. Ele fica de olho para que não passe o tempo, para que a gente não seja provado além das nossas forças. Ele cuida da gente, ele fica de olho. E quando que ele tira a gente do fogo? Quando a imagem dele começa a aparecer ali. Quando a imagem dele começa a aparecer em nós. Quando a imagem de Deus começa a aparecer em nós, aí nós estamos prontos e somos retirados do fogo. Então ele cuida. Por isso não podemos murmurar. Israel, quando estava murmurando no deserto, não entendeu isso. Eles estavam passando pelo fogo da provação, porque eles precisavam fazer com que a imagem de Deus, né, a imagem dele, tinha que resplandecer neles. Quando Deus criou Adão, a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Mas essa imagem foi perdida, essa imagem foi degenerada, né? Essa imagem foi perdida por causa do pecado. E aí Deus ele permite ali o fogo da purificação, né? Para que a gente possa de novo ter a imagem de Deus refletida em nós, que é exatamente o paralelo, né? A explicação que Malaquias traz aqui no capítulo 3, dizendo que nós temos que passar pelo fogo, nós temos que passar por isso, para que a imagem de Deus possa refletir em nós. E quem que vai ser o responsável por essa purificação?
Quem que vai ser? Quem que vai ser a pessoa responsável por isso? O próprio Cristo, né? Ele é o purificador. Ele é o purificador da prata, que somos nós, os servos de Deus. Ele é o purificador do ouro. É Ele que purifica, Ele que lava, né? Como a lexívia dos lavandeiros, né? Porque aquele líquido, né? Que naquela época não tinha omo, não tinha detergente, não tinha sabão em pó, né? Então eles usavam um líquido para poder purificar as vestes, purificar as coisas ali. Então, quem é responsável em purificar hoje as nossas vestes? É Cristo. E Malaquias está trazendo esse paralelo também. Ele virá para fundir e purificar a prata, ele purificará os filhos de Levi. Né? Quem são os filhos de Levi? Aqui no caso é a tribo de Levi, mas nós também somos da tribo de Levi, espiritualmente falando. Né? Somos descendentes de Levi através de Abraão. Né? Por quê? Porque cremos em Cristo. Porque Cristo era a descendência de Abraão. Se a gente for ver lá a descendência de Maria e de José, tem levitas também no meio. Então, quer dizer, nós também somos considerados levitas de Deus, espiritualmente falando. Ele virá para fundir. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para o Senhor aqueles que apresentam a oferenda conforme a justiça. Ou seja, aí Deus vai aceitar as nossas ofertas. Deus ele só aceita as nossas ofertas quando nós estamos puros diante dele. Por isso que Paulo fala, quando for tomar a Santa Ceia, examina o homem a si mesmo. Examina o homem a si mesmo. Se tem alguma coisa errada, se conserta, porque o preço já foi pago. Não precisa ficar levando um animal lá no templo para ser morto toda vez que a gente pecar, né? Para que Deus aceite a nossa oferta, como era feito no Velho Testamento. As ofertas só eram aceitas, mas antes um cabrito tinha que ser morto, né? Tinha que ser queimado lá em holocausto. Aí sim as ofertas eram aceitas. Este sacrifício já foi feito de uma vez por todos, como diz lá, né, em Hebreus, já foi feito de uma vez por todos. Então, se a gente tem alguma coisa errada na nossa vida, mas a gente vai lá levar alguma coisa para Deus, Deus não aceita. Mas nós podemos nos consertar antes disso. Eu vou dar mais uma pausa, que a gente vai entrar num dos temas mais conhecidos de Malaquias.